Muitos dos meus cursos de PNL que eu faço, eu entrevisto as pessoas e pergunto para elas quais são os medos que elas têm, quais são as maiores angústias delas. E muita gente, mais do que vocês imaginam, acabam falando que é um medo em relação ao futuro. Medo de perder dinheiro, medo de não ter dinheiro lá na frente para garantir uma velhice mais tranquila, mais saudável. É interessante isso, como é que a gente pode fazer para minimizar esse medo? Talvez até acabar com ele, mas enfim, para torná-lo o mínimo possível. É curioso que as pessoas têm esse medo muito grande em relação ao futuro, que é muitas vezes o medo de morrer, de alguma doença, mas elas não tomam ações necessárias hoje para que lá na frente elas minimizem isso. É sobre isso que eu quero falar para você. Existe o medo de voar de avião, existe o medo de falar em público, que são medos de curto prazo, e por isso que muitas vezes esses medos eles estão muito mais falado. Se a gente colocar na internet lá, você vai encontrar facilmente medo de falar em público, que é, depois da morte, o segundo maior medo. Agora, esse não é um medo que vá fazer com que você tenha que tomar precauções se você não for falar em público. Eu quero falar aqui em relação a esse medo do futuro. Medo de enfrentar uma velhice, medo de não ter dinheiro lá na frente. Como é que a gente pode fazer para minimizar e acabar com este medo? É preciso você entender e aceitar que o medo ele faz parte e o medo é um mensageiro. O medo ele tem uma função importantíssima na nossa vida de nos proteger. Ele está querendo que a gente faça algo. Raciocina comigo aqui. Se você tem medo de não ter dinheiro lá na frente para uma velhice mais tranquila, mais saudável, para pagar suas contas, para conseguir viver uma vida mais ou menos ok, se você tem medo disso, olha que função fantástica que esse medo tem de fazer com que hoje, quando você ainda tem mais saúde do que você vai ter lá na frente, para você tomar ações que lá no futuro elas serão muito bem-vindas. Você vai agradecer por estar agindo hoje e ter essas consequências boas lá na frente. Então, de que forma que você pode mitigar estes erros? Mitigar é um termo interessante que eu aprendi com profissionais da área da TI, da tecnologia da informação, que qualquer gerenciamento de projeto que a gente vai avaliar, que a gente vai trabalhar em informática, eles usam muito o termo mitigar. Por quê? Em gerenciamento de projeto, não pode haver falha, ou pelo menos assim, as falhas elas precisam ser as mínimas possíveis. E essa é uma estratégia fantástica de mitigar aquilo que pode dar errado. Ou seja, se você tem medo de não ter dinheiro lá na frente, o que você pode fazer hoje? Como é que você sabe que lá na frente você não teria dinheiro? Será que é porque você vai gastar tudo, você não vai investir, você daqui a pouco pode ficar sem trabalho, você não vai vender o que você vende? Seja lá o que for, seja lá o que estiver envolvido na sua profissão e seja lá o que você faz. Isso é importante. Então, saber que você vai precisar, por exemplo, de uma renda residual. Como é que você quer ter essa renda residual? Se você é um profissional liberal, por exemplo, uma empresária, um empresário, você é a sua empresa. Se você tiver um título de capitalização, se você tiver uma poupança, se você investir parte do seu dinheiro lá na frente, isso já vai ser uma reserva fundamental e importante. Você pode fazer uma previdência privada, alguém que vá lhe ajudar nesse aspecto financeiro da sua vida. Ah, ok, Milene, isso é interessante, mas para isso precisa pagar uma mensalidade. Nem sempre é tão alto assim quanto a gente imagina que seja. Em segundo lugar, é preciso identificar no seu trabalho quais são as formas que você vai fazer dinheiro com a profissão que você faz. Obviamente, até para que você consiga pagar a mensalidade da sua poupança, enfim, você precisa de entrada de recurso, você precisa ganhar dinheiro com isso, fazer dinheiro com isso. E aí existem então as estratégias, os planos e metas que você precisa ter claro e bem definido para que você precise então ter isso. Agora, o que eu quero falar aqui, da ênfase, é a sensação do medo. Quando o medo vem e eu projeto o meu futuro, as imagens que eu formo na minha mente e a sensação que eu tenho em relação àquilo que eu tenho para fazer, esse é o ponto. Aceita que o medo está contigo. Acolhe esse medo e vai com medo mesmo. Leva junto esse medo para que ele seja o teu aliado, para que ele seja o teu mensageiro, para que ele seja o teu apoiador, para que ele seja o teu coach, para que ele seja o teu mentor. Ora bolas, traz esse medo para teu favor, não briga com ele e não deixa que esse medo te pare. Jamais permita que o medo
trave aquilo que você quer fazer, que o medo te impeça de fazer. O medo não tem esse poder, o medo não é para isso. O medo ele serve justamente para que você avalie, tome cuidado, para que você não saia contratando a primeira pessoa que você veja, para que você não saia investindo no primeiro investimento que você vê pela frente. Ou seja, o medo ele tem uma função fundamental de te guiar, de te orientar e dizer assim, cuidado, que existe perigo no mundo. Existe perigo no mundo. O mundo, sim, ele oferece, infelizmente, os seus perigos. Agora, o medo é outra coisa. O medo não tem o poder para te impedir de avançar e de ir para frente. É por isso que a gente precisa acolher esse sentimento, entender que ele está ali, identificar o que está te causando esse medo. Talvez você já tenha percebido de histórias de alguém, o seu pai tenha lhe contado uma tragédia que viveu, a sua mãe tenha tido uma experiência em ter vendido alguma coisa que não foi boa, alguém passou um cheque sem fundo para você, você teve experiências ou você conhece pessoas que tiveram experiências negativas em relação ao futuro, que perderam dinheiro, que não tiveram sucesso naquilo que fizeram, e essas crenças dessas pessoas fizeram com que você, então, muitas vezes trave, com que você pare e fique lá, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer do meu futuro? E se eu avançar, eu vou tomar calote, eu vou perder dinheiro, isso não vai dar certo, não vão querer comprar o meu produto. Esse diálogo interno que é ativado, essas conversas internas que são ativadas, elas matam o sonho. Elas matam o teu projeto e realmente vem o filme de terror em relação ao medo do futuro. Não é possível a gente viver uma vida sob o medo. A gente precisa ter a coragem para agir. Né? Ter coragem não é a ausência de medo, é você agir em direção àquilo que quer, agir em direção àquilo que você deseja, aos seus planos. E ir com medo mesmo, porque o medo ele tem a função protetora. Enxergue o medo como seu aliado, enxergue o medo como alguém que quer cuidar de você. Isso é fundamental. Se você modificar o seu olhar em relação ao medo, você vai agir de uma forma diferente, você vai ter sensações diferentes e aí sim vai contribuir para que você tenha uma vida mais satisfatória e muito mais abundante e feliz. Compartilha comigo aqui o que você está vivendo hoje, quais são as suas angústias. Quero saber para gravar mais conteúdo para ti, que tu assista aí na sua casa, no seu escritório, onde você estiver, conteúdos que possam te fazer crescer e evoluir. Assina o canal aqui, que é muito importante para mim, e até o próximo.